prestar contas é mostrar que os recursos públicos foram corretamente empregados nas finalidades definidas pelas leis orçamentárias. Sobretudo, senhores, prestar contas é apresentar ao tribunal os resultados advindos da gestão pública. Ora, resultados são os objetivos fundamentais da administração pública. A administração pública sem resultados é administração falha, ineficiente, incapaz. A moderna fiscalização da administração preocupa-se sobremodo com os resultados apresentados pela administração pública. Ora, o TCU, quando exerce a fiscalização da administração, ele não quer saber simplesmente se determinado ato foi praticado de acordo com a lei. Ele quer saber da essência do ato, dos resultados apresentados pelo ato ou a partir daquele ato, para poder corretamente julgar as contas dos administradores públicos. Por exemplo, o Brasil, todos nós sabemos, é um país de dimensões continentais que apresenta inúmeros problemas, regiões, cada região diversa da outra, cada cidade diversa da outra e com problemas bastante específicos. Nós temos, assim, problemas que surgem no norte do país ou no sul do país que são completamente diversos de problemas de outras regiões. Por exemplo, uma endemia que surja em determinada região do país e que é submetida ao crivo, à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Nessa compra de vacinas para combater essa endemia, eu não quero saber se aquela compra foi corretamente realizada de acordo com o procedimento licitatório, ou se aquela compra foi corretamente realizada a partir da dispensa de um procedimento licitatório. Eu quero saber se aquelas vacinas tão necessárias numa região do país foram corretamente transportadas para aquela região. Eu quero saber, se corretamente transportadas, se elas foram corretamente embaladas, se elas foram transportadas no gelo, porque se elas não foram corretamente transportadas, elas chegam na região onde existe aquela endemia, aquela grave endemia, sem os seus característicos principais, ou seja, a vacina não opera os efeitos. Eu quero saber se ela foi transportada adequadamente, se foi embalada no gelo para chegar naquela região, e se ela, quando ela chegou naquela região que padece daquelas doenças, se ela foi corretamente aplicada na população. Porque no Brasil, o tribunal lida com situações extremamente graves e extremamente complexas. Assim, às vezes a vacina chega naquela região e é estocada, é guardada e não é aplicada na população. Aí perde o prazo de validade e o gasto público foi inócuo. A endemia continua nos mesmos termos. E mais, quando eu quero saber se os resultados da administração, se aquelas vacinas que foram aplicadas conseguiram debelar aquele surto de doenças infecciosas, se a endemia foi combatida, se o nível de vida da população melhorou a partir daquela política pública. Então, tudo isso é objeto da atuação do tribunal, da fiscalização do tribunal. Então, nós vimos, senhores, que o TCU julga contas e os administradores públicos e responsáveis prestam contas. Qual é o fundamento dessa atuação do tribunal? Por que são os administradores obrigados a prestar contas ao tribunal? Ora, o fundamento é a adoção entre nós do regime republicano a partir de Deodoro da Fonseca, em 15 de novembro de 1889, em que Deodoro, além de proclamar a República,
adotou entre nós o regime presidencialista e o federalismo no Brasil. República, senhores, vem do termo latino res publica, coisa pública, patrimônio público, que se opõe, por sua vez, ao patrimônio que era do rei, ao patrimônio que era dos administradores públicos. República é coisa que é de todos em conjunto e de ninguém em particular. É uma forma de governo em que o governante é eleito para mandato por tempo determinado. Um dos principais atributos da República, do regime da coisa pública, é a obrigação de todos os administradores que gerem recursos públicos prestar contas ao Tribunal de Contas. E nós vimos também que prestar contas não é nada mais, nada menos do que demonstrar a regularidade da gestão, a correção dos gastos dos recursos públicos. E o Tribunal de Contas da União, na esfera federal, julga as contas dos administradores e responsáveis por esses bens, dinheiros e valores públicos. Mas não só dos administradores e dos responsáveis. Julga as contas de qualquer pessoa que utilize, arrecade, guarde, gerencie e administre bens, dinheiros ou valores públicos. Ou de qualquer pessoa responsável por débitos pelos quais a União responda. Ou de qualquer pessoa que cause dano ao erário mediante ações irregulares. Todas essas pessoas estão necessariamente submetidas à jurisdição do Tribunal de Contas da União. Mas, para falar em Tribunal de Contas, em geral, é imprescindível falar também em federação, em federalismo, no federalismo brasileiro. Ora, nós vimos que a federação foi implantada no Brasil desde 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República por Deodoro. E federação, federalismo, nada mais é do que uma forma de divisão de poder no âmbito territorial do Estado. No Brasil, preservam-se para os Estados membros da federação competências específicas que constituem o núcleo da autonomia do Estado membro. No Brasil ainda, nós temos uma peculiaridade extremamente singular, que é a atribuição aos municípios de personalidade jurídica federativa, ou seja, o município no Brasil, então, o Brasil é o único país em que os municípios são pessoas federativas, fazem parte da federação. No Brasil, cada um dos 26 estados da federação possuem um Tribunal de Contas estadual e também o Distrito Federal possui um Tribunal de Contas estadual voltado ao controle das finanças estaduais e ou municipais. As duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, possuem cada uma um Tribunal de Contas específico para a avaliação das finanças do município. E 4 estados brasileiros possuem, além do Tribunal de Contas do Estado, um Tribunal de Contas com competência específica voltada à avaliação das finanças de todos os municípios daquele estado, que são Bahia, Ceará, Goiás e Pará. Esses 4 estados têm um Tribunal de Contas para avaliar as finanças dos municípios do estado. O Brasil também adota um federalismo especial, que é um federalismo cooperativo. Por meio desse federalismo, existe a transferência de recursos públicos arrecadados pela União aos estados ou pela União diretamente aos municípios, mediante termos de convênio. Em razão da origem dos recursos públicos, é que se definem as competências
se a competência é do Tribunal de Contas da União, se a competência para fiscalização é do TCU, ou se a competência é dos tribunais estaduais ou municipais. Se há dinheiro federal, em todos os casos a competência é do TCU. Se o dinheiro é estadual ou municipal, a competência é do Tribunal de Contas do Estado. Os principais instrumentos para a fiscalização dos recursos públicos são as tomadas de contas na administração direta, as prestações de contas na administração indireta e, sobretudo, as tomadas de contas especiais. Ora, as tomadas e prestações de contas são instrumentos de avaliação das contas anualmente submetidas a julgamento do Tribunal de Contas da União. Elas são apresentadas pelos responsáveis e pelos gestores públicos a cada ano e são submetidas a julgamento pelo Tribunal, pelo seu plenário ou por suas câmaras. Já a tomada de contas especial é um instrumento especialíssimo de avaliação da gestão. Ela é instaurada ou pela administração pública ou pelo Tribunal de Contas da União quando a administração não o faz. Ela tem em vista apurar certas situações que são extremamente gravosas ao interesse público. Por exemplo, nós vimos que numa democracia, um dos atributos essenciais é que a gestão pública tem de ser objeto da prestação de contas. Existem administradores que se omitem nesse dever de prestar contas. E esses administradores estão sujeitos à instauração de tomadas de contas especiais em razão da sua omissão, ou seja, em razão do não adimplemento do dever de prestar contas. Também é instaurada tomada de contas especial sempre que haja danos produzidos ao erário, ou seja, sempre que houver perda, extravio ou outra irregularidade de recursos públicos em relação a recursos públicos causados por ato de gestão, instaura-se tomadas de contas especiais. E essas tomadas são submetidas a julgamento pelo Tribunal de Contas da União. E o julgamento dessas tomadas de contas pela irregularidade acarreta consequências extremamente graves aos gestores. Por exemplo, o julgamento pela irregularidade promove o dever de indenizar o dano causado ao erário. Ou seja, o TCU, na tomada de contas, quantifica aquele dano, verifica qual é o administrador responsável e imputa a ele o débito por aquele dano ao erário. É um dever de indenizar, pode ir a totalidade do dano causado ao erário e também, na tomada de contas, o TCU pode aplicar multa ao gestor de até 100% do dano causado. Ou seja, o gestor omisso que, por exemplo, recebeu recursos de um convênio e sacou esses recursos na boca de um caixa do banco e não prestou contas, ele vai ser condenado a devolver aqueles recursos. Além disso, ele vai ser objeto de uma multa de que pode ir até 100% do valor daquele dano. Além disso, ele pode ser inabilitado para o exercício de cargo de comissão ou função pública por até 8 anos, de 5 a 8 anos. E além disso, todos os anos que nós estamos nas vésperas de eleições, nós nos confrontamos com um problema recorrente, que é a questão da inelegibilidade, em que políticos, muitas vezes tradicionais, são impedidos de participar das eleições em virtude de decisões dos tribunais eleitorais. E o julgamento pela irregularidade das contas, pelo Tribunal de Contas, acarreta essa inelegibilidade, essa impugnação
de candidaturas, muitas vezes com vitória bastante certa. Vejam que os números são extremamente graves e falam por si mesmos. Em 2011, o TCU apreciou 2.511 processos de tomadas e prestações de contas. Desses 2.556 processos, 1.392 condenaram administradores irresponsáveis. Foram 2.671 administradores condenados pelo TCU ao pagamento de multas e ao ressarcimento dos débitos. E vejam que desses administradores, esses administradores foram condenados ao pagamento de R$1,5 bilhão de reais aos cofres públicos, que todos serão processados para devolver estes valores. Então, esses são alguns dados referentes às tomadas e prestações de contas, que talvez seja a primeira das competências do Tribunal. Uma outra competência do TCU que eu gostaria de trazer a vocês é a questão da realização das auditorias e inspeções pelo Tribunal de Contas. Olha, antes de 1988, o TCU não podia livremente auditar a administração pública. As competências do TCU eram extremamente limitadas e restritas a questões de legalidade administrativa. Após a Constituição de 1988, tudo mudou. O TCU passou a poder livremente definir quando auditar e como auditar. Além disso, as auditorias não se limitavam a questões de legalidade administrativa, e elas podiam abranger as entidades dos 3 poderes da República, e mais do que isso, podia abranger também a administração indireta, ou seja, na área de auditorias e inspeções, a Constituição de 88 operou verdadeira revolução no cenário nacional. Então, é interessante também, em relação às auditorias e inspeções, o fato de que o TCU mantém certa interação com o Congresso Nacional, no sentido de definir quais os órgãos que serão auditados. Sobre o tema também interessante, a competência que tem o TCU para afastar administradores que retardem ou impeçam a correta execução das auditorias pelo tribunal. Sobre o tema, o TCU tentou algumas vezes, utilizando essa competência legal, afastar administradores que não forneciam ao tribunal os documentos requeridos ou impediam, por alguma forma, o acesso dos analistas do tribunal, dos auditores do tribunal, a informações. Todas as vezes que o TCU tentou utilizar essa competência, o TCU foi objeto de ações no Supremo Tribunal Federal que, sob o argumento de equilíbrio, de manutenção do equilíbrio entre os poderes, impediu o afastamento das autoridades auditadas. Então, essas auditorias são basicamente um instrumento que o TCU utiliza no local da administração para verificar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão da administração pública. As auditorias apresentam 2 grandes grupos: as auditorias de conformidade ou de legalidade, que têm em vista os parâmetros da lei e dos regulamentos da administração, e as auditorias operacionais ou auditorias de resultado. Esse especial tipo de auditoria, auditorias operacionais, são aquelas que visam aferir a regularidade da gestão, mas de acordo com a aferição de padrões de desempenho da administração. Ela avalia os resultados da gestão dos administradores à luz de critérios específicos, de economicidade, de
de eficácia, de eficiência da administração, ou seja, quais são os verdadeiros resultados que daquele órgão promove no seio da sociedade. Então, ao exame da atuação do Estado nas auditorias operacionais, segundo critérios específicos de racionalidade operacional, de eficiência na alocação dos recursos públicos, de eficácia das ações governamentais e, sobretudo, de efetividade real dos programas que são realizados pela administração pública. O TCU realiza por ano aproximadamente 850 fiscalizações em todo o país. E a cada 6 meses o TCU define autonomamente o seu plano de fiscalização, o seu plano de auditorias. A definição desse plano de auditorias é realizada por critérios essencialmente técnicos, de materialidade, risco e relevância. Materialidade nada mais é do que o montante de recursos envolvidos naquela atuação estatal. Por exemplo, todas as obras a partir de determinado valor serão auditadas. Risco é a possibilidade de haver problemas naquele setor de atuação da administração. Por exemplo, se toda construção de metrô dá problemas, os metrôs devem ser auditados em todo o país. E relevância poderia ser interpretada a partir de vários critérios. A importância que aquela obra ostenta para a população, ou mesmo se há um clamor público de que aquela obra seja investigada. Em relação também ao tema de auditorias e inspeções, é extremamente importante mencionar que sobre esse tema existe, sobre toda a administração pública, uma expectativa de controle. A expectativa de controle contribui enormemente para que a administração mantenha o foco de legalidade e um foco em busca de resultados adequados, porque se todos os órgãos da administração podem ser objeto de auditoria, o administrador teme que ele possa ser o próximo e todos os órgãos estão sujeitos a essa verificação do tribunal. Por fim, em relação às auditorias, eu gostaria de mencionar a questão das auditorias de obras públicas, que são encetadas pelo tribunal a cada ano. O tribunal, nessas auditorias, ele atua por determinação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece os critérios e as obras que deverão ser auditadas. Por essas auditorias, todas as obras que são executadas com recursos públicos da União podem ser auditadas e os resultados são encaminhados à Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. E essa Comissão de Orçamento pode, em vista das irregularidades que certas obras apresentam, decidir cortar recursos públicos para aquela obra, o que implica a adoção de medidas que poderiam significar a paralisação daquela obra pública. E na definição dessas obras, a Lei de Diretrizes Orçamentárias adota critérios também de materialidade, de risco e de relevância. Apenas para se ter uma ideia da dimensão dos trabalhos que são executados pelo tribunal, gostaria apenas de mencionar um único exemplo: o estádio Mário Filho, que todos nós conhecemos como estádio Maracanã, que é objeto de uma profunda reforma, cujo custo era inicialmente estimado em pouco menos de R$1 bilhão, 959, pouco menos de 1 bilhão. O TCU realizou uma auditoria nas obras do estádio Mário Filho e verificou que as obras estavam superfaturadas. Com essa mera auditoria, o TCU obteve reduzir o valor da obra em R$100 milhões,
Numa auditoria, o valor cai 100 milhões e a empresa aceita. Assim, são coisas, porque é um valor muito expressivo, são recursos muito grandes e às vezes são tratados sem o exame adequado. Nós falamos inicialmente da competência do TCU para julgar contas, falamos um pouco sobre as auditorias e inspeções realizadas pelo tribunal. Vamos falar um pouco agora de uma questão, de outra competência do tribunal, que é uma questão que suscita interesses de todos os servidores públicos, que é a competência para apreciar atos de admissão de pessoal e para apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões no serviço público. Essa competência do TCU é definida pela Constituição Federal. O TCU aprecia, para fins de registro, a legalidade da admissão de cada servidor na administração, bem como a legalidade da concessão de cada aposentadoria, de cada reforma e de cada pensão no Serviço Público Federal. Isto significa, senhores, que, por ano, o TCU aprecia aproximadamente 40 mil atos de concessões, de aposentadorias, reformas e pensões e de admissões de pessoal no serviço público. Esses 40 mil atos não são atos simples, são atos muito sérios, porque geram despesas perenes para a administração pública. E é um volume de recursos que é acrescido a cada ano absolutamente considerável, ou seja, 200 a 300 milhões de reais de obrigações para o Tesouro a cada ano. E o TCU verifica que há problemas em muitos desses processos e a economia de recursos nessa área é considerável. Mas o tema também apresenta alguns nuances interessantes. O Brasil, como todos nós sabemos, é um país de dimensões continentais. E a diversidade entre as regiões é imensa. E as diversidades entre as repartições públicas são também gigantescas. A partir de 1992, o TCU determinou que todos esses atos de concessões, de aposentadorias e admissões de pessoal fossem remetidos ao tribunal por meio magnético, ou seja, por meio informatizado, pela internet a partir de programas específicos. Com isso, com a determinação de que a administração passasse a operar por meio de computadores na realização desse serviço, o TCU operou uma revolução dentro da administração no que diz respeito à adoção de métodos de informática na gestão do serviço público. E houve uma profunda alteração, porque coisas que eram extremamente simples para algumas repartições, para outras foi um transtorno imenso. Então, mas hoje, toda essa relação na área dessas concessões de admissão de pessoal é feita com toda a administração pública por meio informatizado. Também ainda, em relação a esse tema, convém dizer que todas as vezes que o TCU apura uma irregularidade nessas concessões de aposentadoria, reforma e pensão, o TCU julga irregular o ato e obriga a administração a emitir um novo ato escoimado daquelas irregularidades que foram verificadas. Trato, por fim, de uma quarta competência do Tribunal de Contas da União, que é a questão das denúncias e representações que são submetidas por qualquer cidadão, partido político, associações ou sindicatos ao tribunal. Essas denúncias fazem parte de um amplo processo democrático que se abriu com a Constituição de 88 para fiscalizar a administração pública. Essas denúncias
são feitas por qualquer cidadão que tenha um conhecimento de irregularidades na administração pública. São feitas por escrito, devem tratar de matéria da competência do tribunal, devem referir-se a administradores sujeitos à jurisdição do tribunal, devem ser redigidas em linguagem clara e objetiva e devem, sobretudo, apresentar todas as provas e elementos de convicção que permitam ao TCU aferir a irregularidade da gestão de determinado administrador. Em 2011, foram apresentados à avaliação do tribunal quase 200 denúncias e representações que motivaram a aplicação de multas a aproximadamente 500 gestores públicos. Enfim, com isso parto para algumas considerações. Primeiro, que o tribunal é uma instituição inerente ao regime democrático. O Tribunal de Contas, ou uma instituição equivalente, é exigida a partir da adoção da República e de um regime republicano democrático. E o tribunal tem a pretensão e tem por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública e para o aprimoramento da cidadania mediante a fiscalização das instituições estatais. A cada ano, o TCU contribui mediante a promoção de expressivos benefícios à sociedade brasileira. Em 2011, foram contabilizados pelo tribunal, mediante procedimento próprio, economia para o erário a partir da fiscalização de 14 bilhões de reais. Vejam, senhores, o orçamento do Tribunal de Contas da União, como um todo, é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Nós temos aproximadamente 1.500 analistas, auditores em todo o Brasil e mais alguns 600 servidores de nível médio. Nós temos pouco mais de 2.000 servidores em todo o Brasil e o custo para o erário é de 1 bilhão e 400 milhões. Nós promovemos tudo devidamente alinhavado, assim, todo mediante uma metodologia própria, economias de 14 bilhões de reais por ano. E tudo detalhadamente expresso em documentos de como vieram cada uma daquelas economias em rubricas específicas. Enfim, todo o quadro do Tribunal de Contas da União é arregimentado mediante concurso público de provas e títulos, realizado em todo o país. Então, esse quadro de pessoal do TCU é compartimentado em secretarias, cada uma voltada à fiscalização de diferentes atividades da administração pública brasileira. Por exemplo, nós temos no TCU uma secretaria de obras, composta majoritariamente por engenheiros, muitas vezes com mestrados e doutorados na área de engenharia. E nessas áreas, hoje, nós temos condição de aferir a regularidade de todas as construções, todas as rodovias. Assim, as fraudes hoje estão muito mais difíceis de serem realizadas do que há alguns anos. Nós temos também no TCU secretarias voltadas exclusivamente à tecnologia da informação, ou seja, todas as compras governamentais voltadas à aquisição de equipamentos de informática são fiscalizadas pelo TCU mediante uma secretaria própria, tecnicamente preparada para essas atribuições. É muito interessante que num desses seminários em que estive presente, que tratou desse tema, nós vemos que em alguns países do mundo, 98% dos serviços públicos são prestados à coletividade mediante computadores. É incrível, 98%. Ou seja, se eu
cidadão que quer um passaporte, ele entra na internet e pede o passaporte. Se ele quer uma carteira de identidade, é a mesma coisa. Qualquer serviço público é prestado por computador aos cidadãos canadenses. O Canadá era o país do mundo que promovia, que prestava mais serviços por meios informatizados. Nós temos também uma secretaria, que é uma secretaria de fiscalização das desestatizações, que arregimenta massa crítica voltada exclusivamente às áreas de desestatização. Por exemplo, concessões de rodovias federais à iniciativa privada, concessões de linhas de ônibus e muitos outros setores. Embora, assim, o tempo urge, como dizem alguns, embora sejam muitos os desafios enfrentados cotidianamente pelo Tribunal de Contas, nós estamos nos preparando para enfrentar esses desafios e, por esta forma, alcançar nossa máxima pretensão de servir ao país e promover o bem-estar da população brasileira. Muito obrigado a todos. Bom, parabéns, ministro. O ministro gentilmente vai abrir a possibilidade de algumas perguntas, e aí eu vou pedir a vocês duas coisas apenas. Primeiro, objetividade na pergunta, para não fazer delonga. Não é voltado para fazer comentários, é para objetividade na pergunta dirigida ao ministro. Então, eu peço a vocês que sejam objetivos disso. Alguém que gostaria de fazer a pergunta? Ali, a senhora aqui, tem mais ali. Vamos começar por aqui, pela esquerda, tem aquela senhora. Microfone lá, por gentileza. Senhor presidente, eu peço que, por gentileza, faça a identificação por conta da filmagem. Pois não. Pessoa primeiro diz o nome e o cargo ou o órgão. Pois não, senhora? Espera aí. Lindaura Ramiro, da CEPLAR. Ministro, eu trabalhei toda a minha vida no serviço público, direcionada também à prestação de conta. E vejo falhas enormes. Eu acho que, por mais que o detalhe que o senhor fez aí, poderíamos ter outras medidas necessárias para que impedisse tanta corrupção em obras, vamos dizer assim, que é só o que a gente ouve falar nos noticiários. E gostaria de saber por que não, nas obras, não existia um conselho da população, da qual está acontecendo a obra. E outra pergunta, eu gostaria de saber se houve alguma obra no Brasil que houvesse devolução de recursos. Pois não. Melhor responder de cada um. Uma pergunta aí, pessoal, uma pergunta. Ela fez 4 perguntas. Eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês, dizer que essa manifestação decorre também do sentimento de indignação, do qual também participo e deve ser manifestado. Em relação à adoção de critérios específicos para a fiscalização de obras, como o Conselho Local para verificação, são critérios que podem ser livremente adotados a partir do endosso da ideia pelos governantes locais. Não existem regras específicas em relação ao tema. Em relação a essa fiscalização de obras públicas, eu respondo que sim, recursos são devolvidos ao erário cotidianamente. Eu trago a vocês estatísticas precisas.
há alguns anos atrás, dessas condenações, por exemplo, nós vimos que nas prestações e tomadas de contas especiais, o TCU condenou administradores a devolver R$1,5 bilhão no ano de 2011, só no ano de 2011. Desses valores, eu já tive a grata surpresa de saber que 8% desses valores já estão sendo recuperados por parte do TCU em conjunto com a Advocacia Geral da União. É muito pouco? É pouquíssimo, é um absurdo que só seja isso. Mas antigamente era 2%. Ou seja, tem havido um progresso paulatino na recuperação de valores públicos. E isso me deixa indignado, mas tem havido progressos. Eu espero que daqui 3 anos seja 15% e assim as coisas se desenvolvam. Espero ter respondido. O ministro Biratã, o ministro pediu para abreviar, porque a programação o tempo já avançou e a programação ainda tem uma programação vasta à tarde, mas facultou ainda uma pergunta e, pela ordem aqui, vou facultar a pergunta a um servidor do TCE, Tribunal de Contas do Estado, doutor João Batista. Só uma pergunta do doutor João, por gentileza. Ministro, João Batista. João Batista, do Tribunal de Contas do Estado. Ministro, eu vou procurar seu objetivo. Em um determinado convênio de um ministério com a prefeitura para a construção de 500 casas populares. A prefeitura apenas executou 250 casas, que foi verificado pelos auditores do Tribunal de Contas da União. Em uma possível tomada de contas especial, como age o tribunal? Pela devolução do recurso em sua totalidade do convênio ou apenas pelos recursos não aplicados? Essa é uma pergunta recorrente em todos os setores da administração. Normalmente, o TCU verifica quais verbas foram efetivamente